Boa noite a todos. É sempre uma delícia, uma responsabilidade enorme a gente estar aqui em cima para conversar. Eu, conversando com o Dorival agora um pouquinho atrás, eu estava dizendo que eu estou preparando uma palestra, que é um pouquinho pesada, eu resolvi não trazê-la hoje não. A gente vai conversar mais ou menos, alguém aqui já há cerca de uns 3 meses, Dorival? 3 meses estava aqui numa palestra que eu dei no domingo. Ah, que bom, então pode ser novidade. Ah, você não vale, já. Você é do grupo. Muito bem, então eu vou pedir para aqueles que estavam não contarem algumas coisas. Por exemplo, quando a gente fala de confiança, quando a gente fala de família, quando a gente fala de doutrina espírita, há sempre algumas coisas que devem ser consideradas. Coisas muito sérias devem ser consideradas. Há uma responsabilidade para falar, porque ela intrinsecamente pressupõe uma responsabilidade no agir. Que seja o seu dizer sim, sim, não, não. Que seja coerente o que tua boca fala com o que tua cabeça pensa. Então é sempre muito difícil quando a gente vai falar de família, quando a gente vai falar de doutrina espírita, quando a gente vai falar de amigos, quando a gente vai falar dos outros. A gente tem que estar ponderando o que está falando. E a gente às vezes se pega escorregando e falando algumas coisas que a gente poderia evitar. Mas considerando que tudo é uma forma de ver, uma forma de olhar, eu sempre digo isso, porque já mudei muito a minha forma de ver uma série de coisas. A vida, com o passar do tempo, vai ensinando que tudo é uma questão de lente, tudo é uma questão de perspectiva, até de distância do ponto, do problema. Quando algumas coisas envolvem-nos diretamente, problemas que jamais pressuporíamos estarmos passando, é muito difícil a visão que a gente tem dele, porque a gente está mergulhado, está de perto. Mas quando a gente está longe de alguns problemas, ele sempre parece que tem uma conotação mais fácil, uma resolução pertinente, adequada, fácil. Por isso que nós somos mestres em julgar a vida alheia, mas dificilmente conduzimos as nossas com muita propriedade e adequação. Então, vou fazer uma brincadeira com vocês. Mas quem já sabe a brincadeira é para ficar quietinho. Só não quero que os que saibam falem muito, mas os psicólogos aqui devem saber. O que vocês estão enxergando aqui? Presta atenção que tem gente muito distante de mim e tem gente muito pertinho de mim. Então, eu gostaria que vocês me dissessem o que é que vocês estão enxergando aqui. Alguém pode, por gentileza, me ajudar? Nossa, que visão boa, hein? Um coração. Uma folha branca com um coraçãozinho preto. O que o senhor está vendo aqui? Um coraçãozinho preto. Você não vale, Dorival. Você estava no domingo. Elisa, o que você está vendo aqui? Um coraçãozinho preto na metade da folha. Ela é arquiteta, gente. Está na metade da folha. O que mais? Fernanda, o que você está vendo aqui? Tudo bem, gente. Alguém aqui, em algum momento, disse: o que é que vocês estão vendo aqui? Obrigado, ninguém viu a Agnes, o microfone, mas não tem problema. Agora eu pergunto, eu não pontuei, eu não falei, eu não apontei. Por que ninguém disse a Agnes segurando uma folha e um microfone em cima do palco, a folha branca que tem um coraçãozinho preto? Porque nós não temos visão absoluta de nada. E as coisas são complexas. Famílias são complexas. É muito bonitinho ver os jovens quando eles dizem: eu quero constituir a minha família. Os mais velhos, será que os jovens têm noção do que estão falando? Vocês tinham noção do que estavam falando quando diziam: eu quero constituir a minha família? Mesmo enquanto filhos, a gente tinha essa noção? A gente não tem essa noção. Quando a gente diz assim: eu estou doido para ter um filho, a gente pensa no bebê roxoncho. Não estou, Mauri, não sou eu, tá? A gente diz: a gente está doido para ter um filho. A gente está doido para ter um filho porque um bebê é uma delícia, bebê é gostoso mesmo, a gente vê aquela coisinha crescer, é uma coisa nossa, seja adotado, seja da nossa barriga, é aquela coisinha que veio para a gente cuidar, para a gente amparar. Mas será que a gente tem noção do que é ter um filho? Se a gente não passar por isso, será que a gente tem ideia? Não, a gente não tem ideia.
Bom, aí eu posso perguntar, e a família? Como é que vai? Como é que vai sua família, Gustavo? Muito bem? A minha também. A minha também está ótima. Como vai, Dorival, sua família? Ótima. A minha também. Como vai a sua família? Ótima. A minha também. E a do senhor, como vai? Tudo bem? Tudo ótimo? Muito bem. Pavim, como vai sua família? Ótima também. Muito bem. Eu não sei porquê, mas eu esperava que todo mundo respondesse. Bem, obrigada. E a sua? Ah, a minha também. Ai, ótimo, obrigada. Que sorte a sua. Que sorte a sua. Porque 98% das famílias estão com esse tipo de problema. Então, ninguém aqui tem problema na família. Então, que sorte que violência de todos os tipos, inclusive psicológica, vícios, sexo irresponsável, problemas financeiros, problemas estéticos, não chegaram na sua família. Parabéns. Que a minha vai bem também. Bom, de repente, para algumas pessoas, alguns problemas nesse nível chegaram. E talvez eles não sejam os únicos problemas. Porque quando a gente diz na questão de constituirmos uma família, termos um filho, e nos predispormos a compartilhar o mesmo teto com alguém, significa que a gente pode ter até nada desse tipo de problema, mas até uma dificuldade de nos relacionarmos com as pessoas. Porque somos diferentes, a gente já conversou sobre isso aqui. Então, na verdade, é difícil, é sempre difícil. Por mais fácil que seja, é sempre difícil, porque nós estamos encontrando uma outra pessoa. E a família, ela é como ela era. Ela sempre vai ser como ela era, mas ela não é mais a mesma. Por que a família não é mais a mesma? Existe uma série de situações que fazem com que muitas coisas estejam mudando. Isso faz com que a gente tenha, mais ou menos, para fazer uma analogia, a gente tem em mente que constituir uma família, para quem está namorando, noivando, ficando, para passar para o passo seguinte, que é realmente compartilhar o mesmo espaço com alguém e continuarmos isso, a fim, inclusive, de aumentarmos isso com prole, significa que nós vamos dar um passo diferente. Esse passo é mais ou menos, por analogia, fazer com que a gente coloque alguém que vendia flores, né, para vender adubo. Por quê? Porque quando a gente vende flores, a gente vende só coisa bonita. A gente tem dificuldade, sim, para arrumar o buquê, para cortar a folhinha que está amarelinha, para fazer uma seleção daquilo que você quer. E no meio de tantas virtudes, a gente se empenha realmente para mostrar o que a gente tem de melhor. É época de vender o peixe, é época da eleição, a minha mãe falava, namoro é época da eleição, né? Da pré, na verdade, né? A época que a gente está aliás, a gente está em campanha, né? Então a gente vende flores, porque a gente quer realmente passar, eu valho a pena, eu sou assim, eu sou assado, eu sou de um jeito que vale a pena você ficar comigo. E nessa fase, a gente tende a mostrar o que tem de bom e de melhor. Então não é que a pessoa mudou. Não, eu não acredito que haja uma mudança tão significativa de um relacionamento como um namoro para um casamento. Não é isso. É que existe uma disposição interna em fazer campanha, em vender o peixe bem direitinho, em dizer, olha, eu valho a pena, olha aqui, fica comigo porque, tá vendo, eu sou o máximo. Então a gente está vendendo aquilo que a gente tem de melhor. Quando a gente vai constituir família, não significa de forma alguma que nós não estamos preocupados com as flores e que não devamos passar aquilo de melhor que temos. Mas, em compensação, a gente vai ter que aprender a crescer, se é que a gente não aprendeu um pouquinho antes, e a gente vai ter que fazer crescer. Vêm sob nossa responsabilidade espíritos muitas vezes antagônicos, pessoas muito diferentes daquilo que somos e pensamos. Não significa piores. Às vezes apenas diferentes. E a diferença, muitas vezes, ela pega, né? Ela incomoda. Às vezes a pessoa não precisa ser ruim, não é esse o sentido. O meu filho não é que seja um filho ruim. Eu tenho problema com meu filho porque o meu filho pensa de uma forma que eu não aceito.
travar relacionamentos da forma, não aceito isso, não aceito a opção, não aceito a consideração, não aceito o estilo de vida, é uma coisa muito fechada, que as famílias deviam evitar. As famílias podem dizer, bom, eu posso não concordar com a sua forma de ser, ou de pensar, ou de agir, mas isso não significa que eu não te ame. E quando a gente fala em família, a gente fala em amor incondicional. Eu costumo dizer que amor incondicional é muito difícil, porque é muito fácil amar alguém quando esse alguém corresponde às suas expectativas, por menores que elas sejam. Eu quero pelo menos que você cumpra seus deveres, que você respeite seu pai e sua mãe, etc, etc, etc. Esse amor, talvez ele seja um amor condicionado, né? Porque enquanto o sujeito se comportar daquela maneira, ele está dentro da minha expectativa, está tudo bem, dentro do que eu consigo e posso tolerar. Mas se ele foge à expectativa, como é que fica? Brigou comigo, eu quero mais é que suma daqui, não quero olhar para a sua cara, você não dá valor no seu pai, vai procurar seu rumo. Isso não é amor. Amor incondicional. O amor incondicional, não importa o que você seja, não importa o que você faça, ele é um amor porque ele é um amor. Ele existe, pura e simplesmente. Ele existe antecipadamente à condição que é lhe imposto, né, para aquele sujeito. Então é muito difícil. Muitas pessoas acham que vão encontrar o amor incondicional até dentro da própria família. Ele é um amor muito mais difícil, um amor de entrega absoluta, onde eu não ponho condição, eu não ponho um si para te amar. Te amo porque te amo. Você está comigo, não está comigo, você está com outro, você está com outro, você tem filho, é meu sobrinho, eu te amo porque eu te amo. E se você está agindo bem na vida ou agindo mal, eu continuo te amando. Esse amor é muito difícil. Dizem que amor de mãe chega muito ali, pertinho, né? Quem tem um amor assim, tem que agradecer muito. Então, a gente está sendo convidado a estabelecer simplesmente uma família, vamos chamar assim, seja de uma forma mais direta, ou de uma forma indireta, compartilhando o mesmo teto ou não, mas quando a gente agrega pessoas e as nossas ações têm consequência na vida delas, a gente está sendo convidado a crescer. E a doutrina espírita é uma doutrina que nos convida a crescer. Eu tenho um amigo que diz que é a doutrina de responsabilidade, e é mesmo, das responsabilidades. Bom, o Livro dos Espíritos, na 582, diz que os filhos são colocados pelo Criador sob a tutela dos pais, para que esses os dirijam para o caminho do bem, corrigindo-lhes as más tendências. É uma tarefa árdua. Algumas vezes essas más tendências se traduzem em comportamentos de tal forma doloridos para aqueles que os colocaram no mundo, que os pais às vezes pensam em desistir. Não desistam nunca dos seus filhos. Eu tenho um exemplo que eu posso dizer que é na minha família, embora não seja consanguíneo comigo, de uma mãe que não desistiu do filho, que tinha uma ficha criminal que eu não posso dizer para vocês o tamanho. Cometeu todos os tipos de delito por causa dessa coisa horrorosa que está aí fora e a gente faz de conta que não é com a gente. E vai bater na porta. Chama droga. Essa apologia maluca de dizer que algumas drogas não fazem mal, nem mesmo viciam. Apologias que estão sendo feitas em nome daqueles que as vendem. De qualquer forma, isso vai bater na porta. E essa mãe, em função dessa criança, que era uma criança na época, se envolver com isso, ela aguentou tudo aquilo de ruim que vocês podem imaginar que tem a ver com esse mundo de vício e descontrole emocional e dor, muita dor dentro da família. E esse moço foi preso, e ele passou mais de 10 anos preso, envolvido com aquilo que a gente já sabe, que infelizmente norteia alguns cárceres, né? Gangues muito bem estabelecidas e absolutamente organizadas, dinheiro que ela tinha que oferecer para não ver o filho morto. Ela lidou com aquela realidade que a gente sabe que acontece em muitas casas, e muitas vezes a gente nem mesmo dá amparo. E essa mãe nunca desistiu. Ele é considerado hoje, resumindo a história, um caso raríssimo, segundo alguns da área. Isso acontece em 1 a cada 2, 3 mil. Pois aconteceu. Eu acho que o diferencial não é porque ele merecia mais ou menos,
ou porque ele era muito especial, ou porque a ajuda veio do céu. Claro que a ajuda vem do céu, sempre. E quem disse que a ajuda alguma vez não vem? Claro que ela vem, ela sempre vem. Mas o grande diferencial é que essa mãe levou isso empiricamente, porque ela não estuda a doutrina espírita, ela levou isso a sério. Ela não desistiu, mas ela não ia lá para passar a mão no ombro e dizer, coitadinho, pobrezinho, olha onde colocaram o meu filho. Ela dizia todas as vezes, você se colocou aqui, você já mudou de opção, você acha mesmo que é por aí que você deve nortear a sua vida. Eu estou aqui para te ajudar. E ela sempre dizia isso, olhando profundamente para os olhos dele. E ela se submetia às revistas na cadeia e tudo mais, por anos a fio. E hoje ele é um exímio trabalhador, ele constituiu família, é um rapaz de ouro, eu conheço muito e sei que realmente deu certo. Ela levou a sério. E a doutrina espírita, se for levada a sério, a gente estoura a boca do balão. Maternidade e paternidade são, portanto, na visão espírita, missões, muitas vezes árduas, entre aspas, porque não é fácil. A gente cuidar de uma plantinha, eu fico lá brigando com um monte de plantinhas, no bom sentido, eu converso com elas, eu apelo. Às vezes eu falo, por favor, vai para frente, eu estou pedindo. É que a gente quer tanto que aquela mudinha cresça. Imagina quando o indivíduo pelo qual você é responsável, direta do ponto de vista espiritual, tem uma coisa que muitas vezes eu ficava brava lá em casa, que chama autonomia. Tem autonomia. É difícil, eu não tenho como abrir a minha cabeça e enfiar na cabeça da Amanda. Eu não tenho como. Eu posso, no máximo, dizer, eu te amo demais, e eu queria muito que você ponderasse aquilo que eu te digo. Né? Porque tudo que eu digo para ela e para o Arthur vai um amor enorme. Então, quando a gente tem filho, a gente compreende melhor os pais. Né? E compreende por que eles brigavam com a gente. Não é para brigar, não. E a gente nunca sabe o espírito que vai receber. Ele pode, inclusive, ter algum defeito de nascença. Barriga, gravidez, é sempre uma caixinha de surpresas. E se ele vier assim, o que eu faço? Eu morro, porque eu vou ter que enterrar uma expectativa, eu vou conviver com o luto do filho pretendido por aquele filho que veio? Não, não morre não. A gente está muito acostumada, convive com isso dia a dia. Você vai ver que nisso também o Criador é fantástico. Estão num processo de aprendizagem que às vezes é um pouquinho mais árduo, um pouquinho mais dolorido, mas extremamente compensatório. Nada na vida realmente é por acaso. Nem mesmo as suas ações, porque elas são pensadas, de uma forma ou de outra. Tudo o que você está fazendo agora, você está pensando. Consciente, mais consciente ou um pouquinho menos. Não tem aquela história, eu caí na tentação. Não, você não caiu na tentação. A tentação não se fez sozinho na sua frente, te envolveu. Você foi lá, buscou, gostou e caiu. É diferente. Muito bem, mas acontece que a sociedade moderna, pessoalzinho, está muito preocupado às vezes com alguns aspectos que nem sempre são aspectos fortalecedores do relacionamento humano, da constituição de um lar melhor estabelecido, que seria uma família feliz. Outro dia uma pessoa me respondeu, uma família que não briga. Falei, ixi, aí tem problema. Tem muito problema. Isso é que nem casal que não briga. Tem problema. Mas não é brigar feio. Se a gente é diferente, a gente tem que, entre aspas, brigar. A gente tem que se equacionar. A gente tem que chegar num acordo. E às vezes uma briga saudável é boa, no sentido de colocar, argumentar, contra-argumentar, até dizer, pô, e não é que você tem razão? Eu acho que é por aí. Tá bom, vai, vou abrir mão por esse lado. Tá, vou deixar chegar um pouquinho mais tarde, porque fez 18 anos. Tá bom. A gente pode ponderar um monte de coisas, né? Mas a gente tem que sempre considerar que se somos diferentes, é absolutamente aceito e absolutamente normal que a gente, entre aspas, brigue. Ou seja, a gente discuta e a gente tente achar um consenso. Mas às vezes falta preparo para algumas coisas básicas. Nós estamos construindo uma geração, infelizmente, voltada, não que isso seja errado, quem sou eu, mas é muito voltada para a estética. Então, essa questão do culto ao corpo tem deixado algumas pessoas, muitas vezes, esquecendo do culto à alma, né? De algumas coisas que elas vão sentir falta, porque vão mesmo. E corpo é algo que degenera, e espírito não degenera.
E as sequelas no corpo, elas passam. A gente nasce várias vezes, mas as sequelas na alma também passam. Mas são mais difíceis para resgatá-las, para colocar tudo em dia. Então a gente tem que considerar muito essas coisas. A ponto de eu achar isso, que algumas pessoas acham bonitinho, absurdo. Absurdo. Isso para mim, quando eu vejo algum carro, eu tenho vontade de parar o motorista. Eu sou bem encrenqueira, entre aspas, tá, gente? Mas a ponto de parar e dizer: você comprou junto com a tua criança, teu jovem está achando isso bonitinho? Porque isso aqui é teoricamente uma ironia, né, um sarcasmo, eu diria, daquilo que alguém bolou de colocar a família, né? Fazer uma analogia com a família própria, colocando 2 filhinhos, um cachorrinho, um papagaio, periquito, sei lá. Mas isso é ironizar o que é família. Essa pessoa precisa de ajuda. Por mais que ela brinque com isso, ela precisa de ajuda. O Desarte, aliás, o Desarte está aqui às segundas-feiras nesse contexto. E em função dessa questão do preparo, dessa questão de como que emocionalmente essa família nos tempos atuais está vivendo, eu fui pensando em algumas situações que a gente poderia considerar algumas coisas à luz da doutrina espírita. Então, por exemplo, as famílias hoje, ela tem um número menor de integrantes. As famílias com um número muito grande de integrantes, uns pais que têm 4 ou 5 filhos, por exemplo, que era mais comum, não que não tenha hoje, mas era mais comum, até porque o custo dos filhos hoje aumentou. As expectativas que a gente tem, aliás, às vezes muito equivocadas, porque a gente quer pôr na aula de karatê, na de música, na de inglês, na de francês, na de espanhol, que também é importante, né? Na natação. Estou esquecendo de alguma coisa? Do básico? Mais ou menos isso, além da escola, o reforço escolar, né? O psicólogo, porque ninguém é de ferro, e aí o menino espana, manda para o psicólogo, né? Então, essas coisas todas, às vezes a gente está com muita expectativa. A gente queria ter falado inglês direitinho, não, ele vai ter que falar inglês direitinho. A gente queria ter viajado o mundo inteiro, ele vai ter que viajar o mundo inteiro. A gente queria... Aí haja expectativa. Por quê? Porque a sociedade hoje está cobrando muito desse jovem lá fora. É um jovem muito cobrado, ele tem que ser bonito, ele tem que ser inteligente, ele tem que passar na universidade, ele tem que isso, ele tem que aquilo, ele tem que aquele outro. Então, realmente, é um jovem que a informação está chegando para ele numa velocidade tal que não dá tempo dele amadurecer uma ideia, outra informação já está chegando. E esse é o jovem que está sendo pai, que está sendo mãe, e que já está vindo de uma geração que está com a globalização muito mais perturbada. Porque a informação, dependendo de como ela é processada, ela é perturbadora, o excesso da informação. Então, as pessoas hoje estão com dificuldade de focar. Elas estão generalizando. E com o menor número de integrantes, a atenção fica muito voltada. Nessas famílias mais antigas, as coisas se diluem, os filhos se criam. Os filhos, eles acabam fazendo determinadas, até coalizões, eu vou dizer, vou arriscar dizer, mas eles se agrupam, eles têm afinidade, eles até... argumentam, protegem um ao outro, os filhos, nas famílias numerosas, aí entram os tios, e geralmente o irmão também tem um monte de filhos, e a coisa dilui, até os conflitos às vezes estão mais diluídos, porque tem uma tendência também da família se proteger e tal. Famílias com menor número de integrantes, eles focam mais um ao outro, e as exigências que cobram lá fora, muitas vezes a gente leva para dentro de casa. Então, se na novela aquele marido é suprassumo, o meu tem que ser suprassumo. O meu chegou? Ele é, tá, gente? Deve estar no hospital, mas ele é suprassumo, tá? Aí, a mulher tem que corresponder à expectativa. Ela tem que ser linda, ela tem que esteticamente corresponder o que... E ela tem que ser inteligente, ela tem que dar conta, ela tem que trabalhar fora, ela tem que ganhar, porque a mulher tem que ganhar mesmo, mas ela também tem que dar conta da casa, ela tem que dar conta... Alô? Hã? Então, a gente leva muita expectativa para o filho, para o marido, para a mulher, para o vizinho, para o amigo. E ninguém aguenta uma relação onde alguém fica contando com você para corresponder às suas expectativas. A relação tem que fluir, e aquilo que for antagônico a gente tem que equacionar dentro de um jeitinho que cada um pensa. Mas não esperar que do outro venha a solução do meu problema. Jamais, seja ele de que ordem for. Então, o menor número de integrantes faz com que a gente, às vezes, se exija, né? Exija muito de si próprio e dos outros, que a gente foca mais. A gente tem um contato menor com família externa, e isso eu particularmente lastimo muito. Muitos membros das nossas famílias vão embora. Hoje as oportunidades estão para todo canto. Antigamente a gente ficava mais pertinho, né? Então,
esse contato, às vezes, não é porque está longe, não. É melhor assistir o jogo no domingo do que visitar. Quem que hoje tem o hábito de visitar o irmão, a tia? Se o churrasco for bom, o povo vem. Mas tem que ser caprichado. Porque se parar com o almoço de domingo, difícil alguém vir só para dizer, estava com saudade, queria ver você. Mas eu estou falando isso e estou vendo que um monte de pessoas estão se identificando. É mesmo, ninguém vem. E você vai? Divórcios e recasamento. Se não der certo, separo. Sentou nessa cadeira, muito será cobrado, que muito foi dado. Se a gente sabe, divórcio e recasamento totalmente aceito pela doutrina espírita. A gente já conversou aqui sobre isso. Muitas vezes a gente vai separar legalmente o que de fato está separado. Porém, o que a doutrina fala é para que a gente se empenhe muito para que dê certo. E tem que se empenhar para dar certo. Eu tenho uma amiga que é psicóloga de família que ela diz assim, os casais não sabem, mas se eles soubessem, a metade dos divórcios seria evitada. Os casais não sabem que a gente se reapaixona. Vocês sabiam disso? Você sabia que se você apontar alguém e dizer, eu vou me apaixonar por aquele sujeito, por aquela sujeita, você se apaixona? Sabiam disso? Que a gente reapaixona pela esposa, pelo marido? Mas lembrem-se que a gente, para reapaixonar, tem que passar a esperar um pouquinho aqui com adubo, que está na história, e começar a vender só um pouquinho daquelas flores que ficaram ali atrás. A gente reapaixona quando se dispõe a isso, e não quando espera que isso seja restabelecido pelo companheiro. Então o ideal é a gente estar sempre se renovando. Nunca pensar que o outro tem que corresponder à minha expectativa, mas quem sabe até eu suprir e até, de repente, surpreender o outro com novas expectativas. Por que não? Ou peraí, está muito fácil, cria o moço um tempão. Meninas, cria o moço, rala, passa a fase de construção de bens, que é difícil, aquela casinha, aquele carrinho, fala a verdade. Depois entrega de bandeja, assim? O que é isso? Vai dando moço, assim? Vai deixando para lá, vai entregando para a primeira que aparece? E os meninos? Que é isso? E a nossa história? O nosso carro vale pouco, a nossa casa um pouquinho. Nosso relacionamento nós não estamos dando tanto valor. E a nossa história, quanto ela vale? Aqueles filhos que nós tivemos juntos, aquela dificuldade que a gente passou junto, aquela primeira ruga que eu vi aparecer, aquele primeiro fio branco que eu disse, eu notei, olha aí, você está de cabelo branco. Quanto vale essa história? Não sei se vale a pena. Diante da falta do perdão, abolir a história. Vale a pena pensar, né? Quando não dá, não dá. Mas, às vezes, fica muito fácil dizer que não dá. Pais singulares. Nós não podemos aqui falar toda essa história de adoção por solteiros, adoção por homossexuais, casamentos homossexuais. Nós vamos ficar falando uma palestra sobre isso. Certamente tem quem concorde, quem não concorde. Mas agora nós vamos evocar Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele não disse em momento algum, se ele for homossexual, pondera, tá? Se ele for um travesti, pondere, tá? Se ele for um desonesto, pondera, tá? Mas se ele, de repente, é um cara meio esquisito, ele sofre de alguma psicopatia, pondera. E aí vê o que você faz. Não. Então a gente pode ter uma opinião própria, sem o direito de julgar o comportamento do outro. Jamais. O outro tem autonomia e livre-arbítrio. Existem situações que, pela doutrina espírita, a gente tem algumas recomendações. Os espíritos dizem, muitas vezes, para a gente, cuidado com alguns comportamentos, cuidado com alguns pensamentos, cuidado com algumas atitudes. Mas a mesma doutrina que pode, muitas vezes, ser mal interpretada,
deveria ser bem interpretado em situações, por exemplo, que nós toleramos e fazemos toda hora, como a maledicência. Um maledicente deveria pensar muito mais quando julga alguém pelo seu outro tipo de comportamento, que seja o comportamento homossexual. Uma mulher que de repente tem um comportamento inadequado, deveria repensar quando julga uma outra. E assim por diante. Então, a doutrina é de responsabilidade. Porque não dá para a gente apresentar para a vida aquilo que a gente apresenta no face a face para as pessoas. A vida vai nos receber de acordo com o que nós somos realmente e pensamos. Porque o que nós somos é exatamente o que nós pensamos. Não o que nós verbalizamos ou o que a gente faz. A vida é o que nós pensamos. A quem muito foi dado, muito será pedido. Então a gente tem que tomar muito cuidado em julgar os outros. A diminuição das fronteiras geracionais. É muito complicado quando a gente vê algumas crianças desrespeitando, por exemplo, os avós. E os pais não fazem nada. Às vezes algumas palavras tão grosseiras, uma criança, em tenra idade, fala para o seu avô, para a sua avó. A vovó vai correndo acudir e é surpreendida com pontapés de crianças. E muitas vezes a gente vê que os pais não tomam nenhum tipo de atitude em pôr a mão, por exemplo, nas perninhas do bebê e dizer: não faça isso. Jamais chute a sua avó. Jamais levante a voz para alguém que hoje é responsável por você estar aqui. Para alguém que ensinou tanto o teu pai, ensinou tanto a tua mãe. Ah, não ensinou. Minha mãe nem ligava para mim. Minha mãe isso, minha mãe aquilo, meu pai aquilo. A gente ainda encontra filho que julga os pais. Abre o Evangelho segundo o Espiritismo e veja o capítulo que fala sobre a piedade filial, o compromisso que nós temos com os nossos pais, sem julgá-los. Sem julgá-los. Comportamentos inadequados existem em todos os tipos de relacionamento, também de pais para filhos. Se for alguma espécie de violência, temos que separar. Muitas vezes temos que alijar determinadas pessoas dos seus próprios filhos. Isso que é uma pena. Mas significa apenas que as pessoas estão desequilibradas, precisando de ajuda. E não de julgamentos, nem de dedo apontado. Nada disso. Em situações extremas, às vezes um filho sofre a consequência de um pai não preparado, de uma mãe não preparada. Mas na maioria das vezes não é isso que a gente vê. Na maioria das vezes é desrespeito absoluto, por falta de educação. Superoferta que antecipa a demanda infantil. Muitas mães falam: meu filho só quer camiseta de marca. Mas onde é que você estava quando foi comprada a primeira camiseta de marca? E como as coisas foram trocadas, como as coisas foram negociadas, como elas foram conversadas. Hoje as pessoas estão valendo ali fora pelo que ostentam. A gente vive dizendo isso e não muda isso. A gente pode mudar isso. Claro que a gente pode mudar isso. Porque reclamar não vai levar a gente a nada. Então, se a gente não pode mudar do ponto de vista mais do macro social, se a gente tem um bebê, tem uma criancinha, e alguém compra uma Barbie maravilhosa porque saiu para a filha da vizinha, tem pais que vão lá e se antecipam, antes de uma criança pedir uma boneca nova, já compram aquela Barbie, porque se a filha da vizinha tem, a minha tem que ter também. Então, estão antecipando o pedido da criança. Ah, meu filho tem que ter um computador. Por quê? Ah, porque todo mundo tem. A minha amiga já comprou, a minha cunhada tem, meu sobrinho traz aqui. Aí a gente vai nos restaurantes e a criança não pode se comportar como criança. 1 ano de idade com DVD do Patati Patatá. Estou mentindo? Nos restaurantes vocês não têm visto as crianças com aquele DVDzinho? Que tem pais que às vezes têm uma vida humilde, mas compra o DVDzinho, porque assim ela fica quietinha. Uma criança nem criança pode ser mais. Ou, criança não fica tão quietinho assim. Claro que tem limite. E os pais aqui colocam.
Mas criança tem que ser criança. Influência de terceiros. Tinha um artigo outro dia numa revistinha comum que entregam em condomínio, de um advogado falando como que ele vê situações de separações de casais por influência de terceiros. Não o terceiro que invade essa relação até com a expectativa de que aquele bom marido para fulana vai ser bom marido para ela. Quem disse? Ele é bom marido para fulana, filha. Com você ele pode ser péssimo, né? A pessoa se dá com aquela pessoa daquele jeito. Cada relacionamento com outra pessoa é diferente. Mas terceiros no sentido de influência mesmo. Você está casada com esse cara que pega no seu pé. Repensa. Repensa, vocês estão tudo criados. Você tem que aguentar isso. Ele é tão diferente de você. Não, você não tem que aguentar isso. Você tem que ressignificar coisas, conversar, pedir, exigir até, vai. Com carinho. Na base da troca até. Por que não? Os casais negociam no bom sentido. Isso é muito bacana. Mas tem pessoas que às vezes, com a face de felizes, estão profundamente infelizes. E tentam influenciar outras para que sejam infelizes também. Infelizmente. Haja visto que muitas vezes eu costumo brincar que a gente pergunta para uma pessoa quando você está cruzando com alguém e alguém cruza com você e pergunta: e aí, como é que você está? Você fala assim: ai, tô mal, tô com um problema, tô com problema com o filho, tô com problema com o marido. Me conta, peraí, vem aqui, você está precisando de ajuda, senta aqui, me conta, o que está acontecendo? Aí quando essa pessoa, outra pessoa, encontra você e diz: e aí, como é que você está? Você está bem? Menina, tô bem? Tô ótima, tô demais, tá tudo bem, meus filhos estão ótimos, lá em casa tá tudo bem, graças a Deus, passamos por alguns problemas. Ai, bem, você me desculpa, que bom que tá tudo bem, mas tô com pressa, tenho hora. Ninguém quer ouvir a parte boa da história. Porque geralmente as pessoas, não sempre, mas muita gente não está bem. E há uma certa sintonia, né? Há uma necessidade, às vezes, de compartilhar dificuldade, para não se sentir diferente, para não se sentir pior. Quando o ideal seria: ai, me conta tudo que tá bom com você, quem sabe assim eu me alegro um pouquinho, porque lá em casa tá difícil, você vai ter que guardar 5 minutinhos aí para me ouvir, que a barra tá pesada. Aí a gente aproveita e fala assim: vamos lá pro Francisco de Assis, vamos lá um pouquinho, ver umas palestras, vamos ficar lá um pouquinho. Vocês viram a turma do coral aqui? Luiz não deixa ninguém em paz, de lá a gente brincando com ele. Aqui a gente é uma família, com a diferença que aqui a gente escolhe. É só chegar, não é, Agnaldo? É só chegar. Trabalho não falta. Tem muito trabalho, tem muita frente de trabalho. E não é gostoso essa sensação de pertencimento? É essa sensação que muitas vezes a gente quer quando procura o afim na tristeza, na melancolia. E às vezes a gente não se dá conta que está influenciando negativamente alguém do que nós vamos ser cobrados, para que essa pessoa dê passos, às vezes não muito bons na vida. A gente tem que repensar o que eu estou sentindo para que eu passe verdadeiramente para o outro e mude a atitude do outro. Porque a nossa responsabilidade é fazer a diferença positiva na vida do outro, porque ninguém cruza o nosso caminho por acaso. Diminuição do amor romântico, jovens têm sentido um pouco de falta disso, e é uma coisa que a gente tem que reensinar. Eu acho que já está voltando. Eu, na minha percepção, lido muito com jovem, mas com universitários, mas eu sinto na fala que já está voltando um pouquinho a necessidade do amparo romântico, do cuidado, do olho no olho. Eu acho que as pessoas já estão sentindo que em alguns caminhos, realmente, alguns caminhos não são muito produtivos no relacionamento humano. As coisas podem mudar na moda, mas não mudam intrinsecamente o homem. E romance é algo que todos sentem falta, assumamos ou não. Casamento não mais centrado na reprodução. E a gente tem que parar com esse hábito de encontrar aquele casalzinho que já casou pelo menos há 2 anos. E aí, o neném? Mas não vê esse neném? 20% dos casais, em média, os ginecologistas aqui me corrijam, de 15% a 20% dos casais são inférteis, por motivos diversos. Né? Os que engravidam, 20% das gravidezes não vão chegar a termo.
Então é muitas vezes não adequado a gente ficar cobrando. Atrás de um casal que demorou muito tempo ou que está demorando para ter um bebê, pode ser que tenha uma decisão em não ter bebê. E isso incomoda. Como não vai ter filho? Ah, não, tem que ter filho. Ah, mas por que tem que ter filho? Ah, porque tem que ter filho. Ah, tem que ter filho para reencarnar o pessoal que está esperando. Calma. De novo, a questão do livre-arbítrio. Se o casal assim decidiu, pelo menos temporalmente falando, naquele momento eles não querem filhos, ok. Mas, de repente, não estão conseguindo ter filhos. E como existe um dogma mesmo, eu diria um mito, tem que ter, há uma cobrança. E a cobrança atrapalha mais do que ajuda. Porque a partir da cobrança, os aspectos emocionais envolvidos nessa tentativa e não conseguir, e esse não conseguir, acabam prejudicando ainda mais a possibilidade, eventualmente, de engravidar. Então, o casal vai ficando de lado, deixando lugar apenas para supostos pretensos pais. E a relação muda de namorado, de possíveis pais, de namorados e de casal, de esposo, de um homem e uma mulher, para papai e mamãe que ainda nem são. E aí as coisas começam a complicar e eles começam a brigar. A gente tem que considerar todas essas situações antes de fazer as cobranças. Aumento da individualidade e da superficialidade. Acho que nem cabe explicação. Às vezes a gente cobra que as pessoas estão mais egoístas, mais individualistas, que elas não se dão. Mas a gente também não se dá, a gente tem medo. A gente até fala, olha, cuidado. Realmente, algumas pessoas estão não correspondendo, pelo menos, à confiança que nelas é depositada. Isso é muito, muito chato, né? É muito chato quando você confia em alguém e vê aquele sentimento de confiança, que isso é um privilégio. Alguém confiar em você é um grande privilégio, uma grande responsabilidade espiritual. E ver isso quebrado. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, acho que nem precisa explicar muito. Muitas pessoas que se acomodam no seguro-desemprego, se acomodam no emprego, comodismo em algumas situações que a gente tem que repensar. O plano espiritual, ele é norteado pelo trabalho. Os espíritos, o que eles mais fazem, os espíritos evoluídos, os bons espíritos, é trabalhar. Eles trabalham arduamente. Não medem esforços em diversas frentes. Ou vocês acham que esse universo é equilibrado porque tem alguém com os braços cruzados? Que as relações se estabelecem, as coisas se equilibram, as coisas se adequam. A evolução acontece porque está todo mundo observando de uma tela mental o seu comportamento lá do céu. Não mesmo. Os espíritos trabalham para o controle da natureza, para o controle de tudo que envolve o universo, das relações, dos reencarnes, das programações, na época da erraticidade, nas colônias, em plasmar coisas, em resolver coisas, em amparar pessoas. Bom, infinitas coisas. As pessoas muitas vezes, eu sou cético, sou gnóstico, eu sou sei lá, e tenho o direito de ser. Mas muitas vezes a religião ela pode ser muito esclarecedora. No nosso caso, nem preciso puxar a sardinha, no meu ponto de vista Mas religião é incompatível com ciência. Mentira. Eu trabalho com ciência, é o que eu faço da vida. Não é incompatível. A religião é incompatível com as coisas que acontecem na vida, ela não explica. Mentira. O que nós não podemos, lógico, acreditar é que nós temos inteligência, capacidade cerebral suficiente para simplesmente cobrirmos todos os aspectos, as dúvidas que a vida nos traz, né, do ponto de vista religioso. Então, se a religião não atende, por que você está passando problema X, ela não serve mais. Se ela não dá, se o céu não barganha com você, ela também não serve. Então, eu vou fazer promessa. Tá, eu dou 30 cachorro-quente para não sei o quê, até que é bom, né? Cachorro-quente é bom, mas eu fico sem tomar Coca-Cola um ano. De preferência, faz a promessa para uns 30 anos, a saúde agradece. Sem apologia, aliás, sem falar mal da Coca-Cola, mas estou dizendo,
Isso é uma barganha que a gente tem que pensar no mínimo que é uma infantilidade nossa. E assim nós somos, infantis. Então nós pegamos aspectos da religião até para criticá-la que nós não conhecemos. Né? Kardec tem uma frase fantástica, ele diz assim: o dia que a ciência provar que algum conceito espírita está errado, fique com a ciência. O cara me ganhou nessa frase, porque é de uma propriedade, de uma profundidade isso. Ele sabia que estava correto, que estava tudo correto. E nós aqui sabemos também. Desconsideração com antepassados, acho que a gente já conversou um pouquinho sobre isso. Descompromisso com cuidados de familiares. Né? A gente tem mãe e tem pai. E como é difícil, eu estou numa fase da vida, agora eu vou fazer 50 anos, eu estou numa fase da vida em que é difícil a gente trocar de papel. Eu me sinto meio pai e meio mãe dos meus pais. E sinto que agora são eles que precisam de mim. É difícil, eu diria muito difícil, trocar de papel. Né? Não é a mesma coisa porque tem o seu quê de alegria no sentido de ver um filho nascer e trocar da posição de filho agora para a posição de pais. E muda a visão da vida, muda a visão daquilo que eu mostrei para vocês. De qualquer maneira, a gente tem que sempre pensar que isso vai acontecer. Alguns aqui já estão na fase, né, de pensar nisso, e outros até, quem sabe, já estão querendo os filhos mais pertinho. E isso é muito bom, porque antes de falar se eu não posso, talvez valesse a pena eu fazer exatamente o que a doutrina me manda fazer. Me colocar no lugar deles, porque eu também vou chegar lá. Se Deus quiser, porque pode ser que não. Comunicação virtual. É interessante. Minha filha fez Facebook para mim e eu entro naquele trem de vez em quando. É muito interessante. É uma venda de flores que eu vou falar, né? Olha como eu sou lindo, olha como essa foto eu sou feliz, né? E quanta ilusão na comunicação virtual. Como que eu ponho de mim ali o que eu não precisaria pôr, né? As pessoas que muitas vezes atrás da telinha acham situações que não correspondem à realidade e se frustram. Frustração contínua vai levar a quadros depressivos, tomam remédio, ficam desesperadas, e aí a culpa é do obsessor. Tudo é culpa do obsessor. O sujeitinho tem falsa expectativa, imaturidade espiritual, nós temos mesmo, né? Mas devíamos repensar o que é um bom relacionamento. E bons relacionamentos, eu sinto muito, não se estabelecem por telas de computador. Aí a gente tem esse monte de gerador de estresse, família atual, que aumenta a rigidez das fronteiras dentro da família. Fronteiras. Relacionamento, aquilo que faz eu me relacionar com você, existe uma fronteira entre nós, que pode ser permeável, pode ser absolutamente rígida e fechada. Muitas fronteiras se fecham. As pessoas muitas vezes evitam a exploração de alternativas. Então, por exemplo, tem gente que não pode nem ouvir falar de terapia. Psicólogo não vai resolver meu problema, mas não vai mesmo. Quem disse que o psicólogo é para resolver o seu problema? De novo, a falta de informação levando à minha inadequação como pessoa. O psicólogo não é para resolver sua vida, meu filho. É talvez aquela pessoa que, não tendo diretamente uma relação com você, pode fazer apenas que você veja a mesma coisa de outro jeito, de uma outra forma, buscando em você elementos que reforcem estratégias positivas para aí sim, se não resolver, você se adequar, melhorar ou encarar a sua problemática de vida, que é muito diferente. Suporte religioso. Eu vou no centro fazer o quê? Depois que eu comecei no centro, parece que quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Meu filho, a assombração estava lá, você não viu, né? Mas fazer o quê? Agora você está vendo. Mais um motivo de correr para o centro, né? No bom sentido. Não tem assombração para nós mesmos, a não ser as nossas atitudes impensadas. Nossos obsessores, queridos amigos, e nenhuma folha cai da árvore se não for a vontade do Pai, são nossos convidados. A gente fala, pode entrar, a casa é sua. É óbvio, né? Alguns membros de família fazem aliança, se aproximam mais do que de outros. Isso não é bom. Outros fazem coalizão, se unem contra outros membros da família. E alguns fazem até triangulação. Um genitor, por exemplo, faz o filho tomar partido. Você viu seu pai? Você viu sua mãe? O que ela fez? Eu falo que seu pai é isso, que você tem que ficar do meu lado.
confunde o que é o papel materno e paterno, né? E as famílias hoje, infelizmente, a gente encontra muito em terapia de família, famílias com fronteiras muito difusas, com fronteiras muito rígidas. Você não é do jeito que eu quero, então dá licença. Tchau. Não quero saber de você. E aí, no surgimento das crises, a gente tem a tendência de cometer 3 errinhos básicos. O primeiro deles, pôr a culpa no outro. É muito fácil. Quem não assume as próprias responsabilidades, faz isso. E a doutrina espírita diz: você tem responsabilidade para com você mesmo, você tem responsabilidade para com os seus familiares, você tem responsabilidades sociais com todos aqueles que cruzam o seu caminho. Então não adianta nada, no momento de crise, ninguém tem culpa e todo mundo tem responsabilidade. Querer apontar culpados, isso é no mínimo covardia. Culpa da minha mãe que ficava com essa criança, que eu não tinha com quem deixar. Quem foi que engravidou? Mas eu engravidei sem querer. Quem é que fez sexo sem prevenção? Mas aconteceu. E quem é que não previu que não tinha com quem deixar o filho? E ainda briga com a coitada da mãe que parou a vida dela para cuidar do teu? Ela já criou os dela. Leva ela aqui, e no máximo, senta com ela, vamos conversar, mãe, eu tô achando que esse comportamento não tá bem. Vamos tentar ver o que a gente faz com esse guri? Que tá. A culpa é da minha esposa, que não faz nada, fica dentro de casa, né? E passava a mão na cabeça da minha filha. E onde é que você estava? Eu estava provendo, trazendo o pão. E onde é que foi que você leu que ser pai é só prover? Sinto muito, mas não é só isso. E também não é passar a mão na cabeça da guria. Por isso, faltou conversa para o casal, né? Faltou respeito à atividade do outro. Nenhuma atividade de ninguém é melhor do que a do outro. Nenhuma. Ainda mais fazer isso dentro de casa, né? E tem aquele que se vitimiza. Confunde amor com a tal da permissividade, com o comodismo. Às vezes é difícil pôr limite. As pessoas confundem, mas nós somos, segundo a doutrina espírita, fomos colocados aqui para sermos educadores dos nossos filhos. Não amiguinho. Amiguinho eles têm um monte. A gente é educador. Eu não dou conta. Onde é que você começou a não dar conta? Aquele não que você devia ter falado, mas eu falei. Não. Aquele não, não. Não é o não, tá bom, daqui a pouco eu vou deixar. Se chorar um pouquinho vai ser mais fácil, porque aí eu não resisto e deixo. Quando um pai e uma mãe dizem não, é não. Que seja o seu dizer sim, sim. Não, não. E tem aquela última alternativa absolutamente covarde, que é o solucionar com punição. A família está em crise, eu vou punir. Com violência física ou psicológica, qualquer que seja o seu membro. Quem acredita na violência é covarde e é inseguro. E é por isso que toma, muitas vezes, essa atitude. Às vezes foi quem foi punido demais, mas não significa que está certo passar esse comportamento inadequado para frente. Tem uma frase em psicologia que diz: quem não tem competência para resolver com inteligência, parte para a violência. E a solução? A gente pega um quebra-cabeça da família feliz, monta lá no carro e fala: agora vai ficar tudo certinho. Que bom, né? Que bom. Ela poderia, de repente, começar com uma pergunta que a gente poderia fazer para todos os membros da família. Se você continuar agindo assim, aonde é que você acha que vai chegar? Amanda está rindo porque eu olhei para ela para falar. Na verdade, talvez, porque além de todo o arcabouço, vamos chamar assim, doutrinário que a gente precisa ter em mente, porque solucionar conflito tem a ver com aquela questão de eu sair por aí dizendo que eu quero fazer família. Eu tenho que ser pelo menos um bom mediador, né? E aí talvez eu tenha um bom sucesso na constituição de uma família melhor, no sentido de dar prazer à convivência entre os seus partícipes. Mas pelo menos vamos tentar restabelecer a hierarquia,
A família está diferente, a família está sui generis, mas a tribo tem cacique. E esse papel tem que estar bem determinado. Tem muito indinho tomando lugar do cacique. E que tribo que vai para frente se não tiver quem coordena? E quem coordena é quem tem mais experiência, quem provê também. Mas não significa que quem coordena não ouça, não pondere, não considere e não haja junto. Mas as pessoinhas não podem confundir os caciques com os índios. Restabelecimento de fronteiras mais nítidas. Mocinha, abaixa a voz. Você está falando com a sua mãe. Mas não adianta eu falar, abaixa essa voz. E às vezes a gente faz isso. Eu estou gritando, estou mandando a coitada abaixar a voz. Eu já peguei muita criança assim, ó, né? Mas era porque eu estava passando um atestado de incompetência para resolver aquilo naquela hora. Eu estava realmente insegura, aflita e acovardada. Restabelecimento da comunicação. Falar é bom, falar é gostoso. E se a gente conversar com o mesmo ânimo com quem a gente tem dentro de casa, que a gente conversa lá fora, a gente ia mudar muito na nossa família. Preciso falar do culto do evangelho no lar? Eu não preciso. Eu tenho certeza que aqui todo mundo faz. Amor e persistência. Não dá tempo de fazer o culto no evangelho, não é todo mundo, não. Dá tempo de ver a novela? Dá tempo de assistir o jogo? Dá tempo de ir na balada? Dá tempo de sair no restaurante com os amigos? Sempre dá tempo. Tempo é a gente que faz. E quanto tempo, então, demora para eu solucionar aquele problema que vocês não têm em casa, tá? Mas que algumas pessoas têm. Como é que a gente vai encaixar isso? Quanto tempo demorou para o problema se instalar? Talvez a solução comece agora. Se você parar de aumentar a crise e alimentando-a, obviamente, as coisas não vão chegar num bom lugar, e tentar alimentar a solução. Mas a solução pode significar resignação. Esse nome me lembra alguém. Um grande irmão. Um irmão muito sábio, que veio aqui para os outros irmãozinhos mais jovens, veio para os caçulinhas dizer: ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso é investir na solução. E aí, ao invés de você ficar esperando um novo panorama e que o seu filhinho mude, que seu esposinho mude, que a sua esposinha mude, que a sua avó, a sua sogra e sua vizinha mudem, mude. Por que você espera do outro? Porque é muito mais fácil, é muito mais cômodo, porque mudar é que nem crescer, dói. Dói. Quem é que amadureceu e cresceu na vida? No bem bom, na felicidade. Felicidade não existe, alegria existe. Felicidade é utopia, momentos felizes. Felicidade não é desse mundo, disse esse mesmo irmão. E quando a gente quer, não precisa ler o livro O Segredo, é só ler o Pentateuco Espírita, inevitavelmente a gente consegue. Sai do marasmo. Se olhe, se admire, se dê força. Vai para frente do espelho, se for possível. Conto com você para mudar minha vida. Assim não dá. Vamos fazer alguma coisa. Se mexe. Não espera. Não tem uma musiquinha? Quem sabe, faz a hora. Não fique esperando acontecer. Né? E aí, você vai ter um orgulho enorme de si próprio, da família que constituiu, dos amigos que conseguiu. E se mesmo assim, apesar de todos os esforços, do empenho, da mudança, do amor, do incondicional que você deu, ainda não resolver, não tem importância, porque o mais gostoso é o processo. O mais gostoso é você ter orgulho de ter tentado, de ter se envolvido, de ter se doado. Que assim seja.